Hoje nós estamos de volta e vamos falar um pouco sobre os riscos imediatos e as possíveis consequências criminais do descumprimento da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós entramos no tema crimes porque a negligência com a LGPD ela pode ter possíveis reflexos penais. A LGPD em si ela não traz um rol de crimes, ela não define crimes pelo seu descumprimento, mas o fato é que controladores, processadores, operadores e demais agentes responsáveis pelo tratamento de dados pessoais, eles podem ser responsabilizados tanto civil como administrativamente e também penalmente se analisarmos a LGPD no contexto de bens jurídicos que ela visa proteger. O fato é que o uso de dados pessoais em fraudes, em práticas ilícitas e também em crimes contra as relações de consumo, ele pode estar abarcado pelas normas de proteção trazidas pela LGPD. O CDC, como a gente já fala muito sobre essa relação entre defesa do consumidor e Lei Geral de Proteção de Dados, lá no seu artigo 43 ele já fala que é direito do consumidor ter acesso aos seus dados, os dados que a empresa tem dele e saber inclusive a fonte desses dados. E de igual modo, como o CDC dá o direito, desde lá do Código de Defesa do Consumidor, do início da década de 90, de ter informações sobre os dados que a empresa tem dele, o CDC também traz lá no seu artigo 73, por exemplo, que é um crime contra as relações de consumo manter um registro com informação incorreta sobre determinado consumidor. Esse crime, inclusive, ele tem uma detenção de 1 a 6 meses e multa. E uma das principais análises sobre esse crime é que, por exemplo, o devedor tem o direito de, ou o credor, melhor dizendo, tem o direito de ter um registro de proteção ao crédito em relação àquela pessoa, o devedor, ao consumidor que não honra com seus compromissos. Mas o fato é que você registrar um dado incorreto, um dado inverídico ou indevidamente o nome de uma pessoa no serviço de proteção ao crédito, por exemplo, de acordo com o artigo 73 do CDC, é um crime. Essa negativação é uma infração. Então, geralmente, quando a gente fala de crimes nesse sentido, são crimes dolosos, nesse caso desse registro indevido. Às vezes uma pessoa, sem o devido nível de acesso, por exemplo, com intenções não muito positivas, ele acaba prejudicando a empresa cometendo esse ilícito e tendo reflexo aí para o seu consumidor, o que pode ter uma consequência, que pode ter uma responsabilização da própria empresa. Um dos também objetivos da LGPD, falando sobre a sua relação com a questão criminal, é justamente essa questão do combate ao tráfico de dados. E a gente sabe que o tráfico de dados, quando ele ocorre, ele vai além do seu uso para aquele marketing invasivo de ligações, de WhatsApp, de vários contatos. Porque geralmente o vazamento de dados ele está relacionado à prática de infrações. Geralmente os dados que são vazados eles são utilizados aí para a prática de diversos ilícitos, como estelionatos, extorsões e fraudes e dos golpes mais diversos. Então, é necessário a gente ter essa noção, porque o fato é que na nossa realidade hoje, o direito penal ele tem se tornado um risco cada vez mais consolidado na atividade empresarial, porque determinadas condutas além de ser uma não conformidade do ponto de vista gerencial, operacional, essas condutas elas podem estar aí num limite muito próximo e até ultrapassar o limite de atos que têm consequências criminais. Então, a gente sabe que a responsabilidade penal, ela é subjetiva. A responsabilidade penal é do agente, da pessoa que pratica essa ação. Contudo, uma pessoa mal intencionada que pratica, por exemplo, um ato criminoso, um ato ilícito, utilizando-se de informações, de dados pessoais a que ela tem acesso, isso pode fazer com que alguém que tenha uma posição gerencial na empresa, que tenha acesso a determinados dados, pode usá-los de maneira mal intencionada e assim cometer ilícitos. Mas além dessa responsabilidade subjetiva da pessoa que comete ilícitos, pessoas que jamais, às vezes, tiveram a intenção de agir dolosamente, de concorrer para essas práticas com o uso indevido de dados, elas podem estar, às vezes, concorrendo para que acabem auxiliando, acabem colaborando com a prática desses ilícitos por uma negligência, por uma imprudência. Então, é importante, porque a lei civil, além da lei civil ressaltar que a empresa ela é responsável pelos atos dos seus colaboradores em face de terceiros, por danos que eles causem, também a empresa pode ser responsabilizada
não só por atos administrativos, por atos civis, por atos contra o consumidor, mas, por exemplo, por atos criminosos utilizados com esse acesso a dados. A gente tem crimes, sim, cibernéticos, crimes virtuais previstos na nossa legislação e que, de certa forma, podem se relacionar às normas da LGPD, no sentido de que o descumprimento dessas normas, de que a inobservância do cuidado com a proteção de dados possa abrir a porta para que esses crimes ocorram. Nós temos, por exemplo, o artigo 154A do Código Penal, que já existe desde 2012, melhor dizendo, que fala, né, sobre a invasão de dispositivos de informática, sobre a invasão de computadores, de celulares, e essa invasão ela é criminalizada quando ela tem o objetivo, além da própria invasão, de obter essas informações mediante a violação indevida de mecanismos de segurança. E essa violação de mecanismos de segurança, o Código Penal ele diz que também pune aquele que fornece os meios, aplicativos, softwares, dispositivos para que essa invasão possa ser realizada. Então, esses meios podem estar, de certa forma, ligados à violação de alguma política de nível de acesso, de nível de segurança dentro da empresa. Então, aí a relação entre proteção de dados e a possível prática de ilícitos por terceiros que às vezes estejam dentro da própria empresa. A pena, por exemplo, para essa invasão pode chegar a 2 anos, inclusive, quando esse acesso a dados indevido, acesso também acabar influenciando, acabar vazando informações privadas, segredos ou informações sigilosas da própria intimidade pessoal. Então, ou seja, temos aí uma relação com a questão da proteção de dados, né? A LGPD, então, ela é importante porque ela visa justamente um mecanismo para o combate, né, dessa avalanche de crimes cibernéticos, melhorando a segurança no nível corporativo, a gente também consegue combater essa avalanche de crimes cibernéticos que nós temos hoje, né? E assim, nós temos diversos crimes de informática, podem ser crimes próprios ou crimes impróprios, né? Os crimes impróprios, a gente já citou esse artigo 154A, melhor dizendo, corrigindo a informação que eu passei até agora, do Código Penal. Também temos o artigo 313A do Código Penal, que fala no âmbito da administração pública, né, quando um funcionário registra informações indevidas nos sistemas públicos, isso também é crime. Temos crimes relacionados com a tentativa de burlar dados das eleições, crimes contra a violação das comunicações nos níveis telemáticos em si, né? E geralmente esses crimes próprios nós vemos que eles estão ligados justamente a essa questão de acesso indevido, violação de sistemas, vazamento de dados, alterações fraudulentas de dados, obtenção de informações, né, sem autorizações para os diversos fins, né? E além desses crimes próprios, nós temos crimes impróprios, que na verdade são os crimes que eles utilizam o computador, o celular, a internet, né, os meios informáticos como instrumento de crime, né? Então, é o fato que hoje os diversos crimes que a gente tem na vida real podem ser perpetrados aí utilizando a informática como meio. Então, inclusive as falhas, né, na proteção de dados como meio. E além dos crimes, é lógico, nós temos os riscos que isso pode trazer para as empresas, né? Além do mais grave, que é possivelmente a relação entre falta de proteção de dados e crimes, né, nós temos riscos, né? Porque a falta de segurança, ela pode, com as informações, ela pode expor não só dados pessoais, né, que é tutelado pela lei, mas também, se você tem uma falta de segurança, você pode expor dados da própria empresa, né? Dados financeiros da empresa podem estar expostos, dados estratégicos, dados sigilosos, podem estar sob esse risco de exposição, porque geralmente, né, dados da sua família também em outras pessoas, em outras instituições, empresas podem estar em risco, né, por essa falta dessa cultura de proteção de dados, né? A simples falta de política de segurança, né, de acesso ao sistema de dados, pode expor dados não só pessoais desse modo, como dados de terceiros, né? A falta de controle, né, pode fazer com que a empresa seja vítima de pessoas mal intencionadas dentro dela mesma, né? E até mesmo um banco de dados com informações de clientes, se eles estão expostos, é muito provável que informações da própria empresa estejam expostos. Por quê? Porque geralmente o mesmo banco de dados onde está as informações dos clientes, é onde está informações financeiras, gerenciais, contábeis da empresa. Então a gente tem uma relação aí muito íntima entre essas duas situações. Então, o que a gente quer dizer é que proteger dados dos clientes, dos fornecedores, de funcionários, proteger dados de pessoas, também é proteger dados do seu negócio, também é proteger dados da empresa, né?
Então, é necessário, nesse sentido, inclusive, até superar aquele ditado da cultura da informação ou informatização da bagunça, né? E hoje todos estamos, né, sob esse tipo de risco, né? Até pequenas empresas, né? Porque mesmo pequenas empresas, elas hoje, na nossa realidade, tratam o nível de dados, tratam um número de dados muito grandes, né? Então, assim, precisamos estar atentos também com integrações com terceiros, porque não basta só você se proteger, mas o teu fornecedor tem que ter essa política de proteção de dados, inclusive, né? Os sistemas online, hoje nós estamos passando por essa digitalização forçada da nossa vida, das nossas vidas, então os sistemas online têm que ter essa proteção, né? Porque, lógico, havendo esses riscos, além do crime, de crimes que podem ser cometidos, além de riscos a dados, o maior risco é mesmo o dano à reputação da imagem da empresa quando você tem algum incidente com dados. Então, assim, nós chegamos à conclusão, inclusive, de que, embora seja uma análise doutrinária, uma análise acadêmica, pode existir riscos, né, de relação criminal do descumprimento das normas da LGPD, não porque a LGPD traga crimes em si, mas pelo fato de que, se o descumprimento, se dados estão protegidos em um âmbito não só civil, como administrativo, como gerencial, também essa falta de proteção pode acarretar consequências criminais por facilitar a prática de ilícitos. Então, essa é mais uma consideração que nós temos que fazer muito importante sobre a LGPD que entra em vigor. E se você gostou desse conteúdo, tem interesse nessas informações, também compartilhe essas informações, esse vídeo, esse material, para ajudar a levar informação para as pessoas que possam ter interesse. Muito obrigado e até a próxima.